Então, pessoal, hoje nós vamos começar um módulo, e é por isso que a gente estava aguardando aí um número máximo de pessoas entrar. Graças a Deus entrou mais pessoas aqui, então nós temos 9 alunos presentes. Então nós vamos iniciar um módulo que é o CSS, tá? Primeiro vocês entendam o seguinte, nós vamos utilizar o mesmo Sublime que nós vínhamos utilizando até o módulo passado. Deixa eu ver aqui, Vanessa colocou, professor, em que site que vê as notas, porque eu não consigo achar qual é. Vanessa, eu já mostro já como é que vocês vão fazer isso, tá? Eu vou mostrar aqui na tela, vou compartilhar o navegador, vou explicar o passo a passo, porque é só procurar, procurando acha, é só pensar na lógica que todo o conteúdo que tem na internet a gente consegue achar, tá? Basta simplesmente a gente saber exatamente a forma de procurar. Mas a dúvida também é para outras pessoas, então eu vou tirar para todo mundo, tá? Só um instantezinho aí. Então, primeiro vem a questão seguinte. O CSS não é uma linguagem de programação, tá? Como muitos pensam. Já vou mostrar, preparei aqui um slide de introdução para vocês, tá? Boa tarde, Samuel. Então, ele só serve para criar um estilo do HTML, tá? Então, vocês viram que no módulo passado nós trabalhamos com HTML, então basicamente nós criamos uma estrutura de uma página eletrônica, de textos, de retângulos, de cor, tal. Mas assim, fica uma coisa muito estática, né? Porque uma página criada somente com HTML é uma página estática, que ela não tem dinamismo, que ela não tem um estilo, ele não tem um design interessante, tá? E o CSS, ele vem com esse propósito, né, de deixar aquele conteúdo HTML bonitinho, tá? Bem interessante. Imagina, por exemplo, uma casa sem o acabamento, imagina no HTML, tá? E imagina uma casa pintada, rebocada, emassada, pintadinha, toda bonitinha, aí vocês pensam no CSS, tá? Então, teve até um aluno de sábado, que ele até postou, e eu esqueci de salvar a imagem para mostrar para vocês. Ele mostrou que eles estavam estudando também o CSS, e ele postou uma imagenzinha colocando o seguinte, era um papagaio sem penas, que era o HTML, e o papagaio com pena, que seria o CSS. Tá? Outra coisa, não existe CSS sem HTML. Então, é a mesma coisa, não existe pintura de uma casa se ela não existe. Tá? Não existe reboco se não há uma estrutura. Então, basicamente, seria isso. Para tirar a dúvida aqui da Vanessa, e antes de a gente começar aqui o CSS, deixa eu mostrar aí para todo mundo como é que vocês vão fazer para visualizar as notas de vocês, tá? Pessoal, uma coisinha aí que eu fico olhando aqui, tá? Vocês estão vendo aí a telazinha aqui do canal, né? Ou seja, onde eu disponibilizo as aulas, e que eu vou acompanhando, tá? Por exemplo, tem as turmas e eu consigo visualizar quantas pessoas assistiram cada vídeo. Tá certo que as pessoas têm o livro, as pessoas assistiram a aula, mas para vocês verem que as pessoas não estudam, assim, pelo menos não vêm pesquisar aqui, não vai assistir a aula novamente para tirar dúvida, tá? E aí já vem aquela situação de transferir a dificuldade, mas não tentou nem assistir a aula novamente para tentar fazer o passo a passo, né? No YouTube você já sabe que vocês podem colocar a pausa, pode fazer a prática, então por aí você já tem uma ideia de como funciona. Tá? A turma que mais assistiu a aula até agora aqui nessa parte, ó, a turma de quarta tarde, ó, 13 visualizações. O demais é 2, 3, um ou outro que vem aqui, ó, 9, tá vendo? Ó? Turma de vocês, ó, segunda-feira, 5 visualizações. Então, por aí vocês tiram tirar a conclusão de vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que faz. Ó, se vocês chegarem no Google, deixa eu ver se está mostrando o Google para vocês, pessoal. Vocês conseguem visualizar o Google. Eu coloco aqui o meu celular, e muitas vezes aparece para vocês e não aparece para mim. Diga aí se vocês estão visualizando o Google, sim ou não. Tá vendo? Para mim não está aparecendo. Aqui esse aplicativo é um caso sério. Vamos lá.
Então, vou aqui em pesquisar na web e eu vou colocar aqui, ó, portal de notas microcamp, ó, portal de notas microcamp. Olha só como é fácil localizar as notas. Ele já vai dar o primeiro link aqui, ó, portal do aluno. Tá vendo, ó? Todo mundo consegue visualizar aí o primeiro link aí com o nomezinho portal do aluno? Hein, pessoal? Todos conseguem visualizar? Pronto, beleza. Aí clica no portal do aluno. E aí vai surgir essa janelinha aqui, ó, tá? Essa janelinha tem lá o nome da escola, código do cliente e CNPJ. CNPJ é o CNPJ da escola, então é para o pessoal do administrativo, lá da Microcamp de Arapiraca, poder entrar para fazer configurações, essas coisas todas. No caso de vocês só vão colocar só o nome da escola, ó, Microcamp, só isso, ó, Microcamp. O microcampo, isso daqui, pessoal, vocês vão fazer sempre, tá? Às vezes a gente disponibiliza o link que ele já vem direto para cá, para essa janelinha que ele já dá aqui, ó, Microcampo Arapiraca. Observe que tem um endereçozinho aqui, ó, Microcampo Arapiraca, São Francisco e tal. E aqui é só você colocar o seu usuário e sua senha. Só isso, tá? Ali na outra, por exemplo, tem lá código do cliente e CNPJ. Você não tem, os alunos tentam colocar o que se não tem, entendeu? Então lá coloca só o nome Microcamp. Ele vai vir para cá e pronto, certo? Entenderam aí como é feito? Pronto, deixa eu compartilhar o link aqui com vocês no grupo, disponibilizar aqui no grupo da turma. Esse agora que eu vi a mensagem ali, professor, me aceita? Já aceitei. Vamos lá. Tem as notas sim, Érica. Das pessoas que me enviaram, que responderam a prova, tem a nota. Apenas das pessoas que não me enviaram, que eu não vi chegando prova lá, aí estão sem notas, mas os demais estão com nota. Até conferi agora há pouco para o Cauã. Vamos lá. Pessoal, vamos compartilhar aqui os slides para a gente começar agora o CSS para valer, tá? Primeiro vem aqui, tá? Definindo o CSS. Nós estamos na versão 3 do CSS, né? Então quer dizer que já existiu uma versão 1, 2 e nós estamos na 3. Não existe, pelo menos de meu conhecimento, uma data para ser lançada uma versão 4, tá? Então nós estamos na versão 3. E o termo CSS é a abreviatura de Cascade Style Sheet, ou, traduzindo para o português, significa folha de estilos em cascata. Quando você fala folha de estilos em cascata, quer dizer o seguinte, o navegador ele começa a ler todas as informações de cima para baixo, como se fosse uma cascata, tá? E é um mecanismo para adicionar estilo a um documento web, ou seja, uma página HTML. É o principal objetivo aqui do CSS, tá? E ele diz o seguinte, o que é o CSS? O CSS não é uma linguagem de programação, como alguns pensam, mas sim uma linguagem de estilo, criada com o propósito de formatar conteúdos HTML. Quando se fala em formatar, é organizar. Então, durante as aulas de HTML, eu já fiz uma introdução, já comecei a inserir para vocês, colocar alguns códigos em CSS, já para vocês começarem a se familiarizar, né, com o CSS. E a intenção é que a partir dessa aula vocês não tenham tanta dificuldade, tá? Vamos lá. Quando tudo começou, aí vem só uma introduçãozinha aí que diz o seguinte: a proposta da sua criação surgiu nos últimos meses do ano 1994 com o objetivo bem definido em tornar o desenvolvimento web bem menos complexo do que era até aquele momento. E aí, pessoal, deixa eu colocar uma ideia para vocês. Antigamente, para se colocar, por exemplo, uma cor no texto, colocava-se com HTML, para criar um retângulo, usava só HTML, para posicionar os objetos só HTML, o que deixava muito grande o tamanho do código. Então, imagina, por exemplo, um site com 2.000 linhas, um exemplo, tá? 2.000, 3.000 linhas. Quer dizer, ficava muito grande o trabalho. Isso sem falar que para
um futuro, no caso de manutenção, né? Por exemplo, tem duas linhas para você dar manutenção e você encontrar exatamente um determinado textozinho ali, um determinado local. Então, assim, dava muito trabalho. Aí o CSS, ele veio com o intuito de enxugar esse código. Por quê? Nós podemos aplicar uma formatação digamos, objetos semelhantes através de uma propriedade só do CSS. Por exemplo, usei 10 vezes a tag P, um exemplo. E todas essas tags P, elas vão ter exatamente a mesma formatação. Ou seja, é um texto, ele vai ter um tamanho tal, ele vai ter o alinhamento tal, ele vai ter uma cor tal, ele vai ter um espaçamento tal, ele vai ter um padding, ou seja, uma margem tal. Então, imagina você fazer essa formatação 10 vezes. Tá? Não é necessário com o CSS. Então, se eu tenho 10 conteúdos semelhantes, eu só crio uma vez a configuração, ou seja, eu só formato apenas uma vez. Todas as outras, ele já vai aplicando automaticamente. Então, é o objetivo que eu quero mostrar para vocês. Érica, nós não vamos trabalhar com bibliotecas, porque, assim, bibliotecas do CSS eu vou deixar para trabalhar com vocês lá no PhoneGap. Tá? Porque aí nós vamos utilizar a W3 School, aquela que você me falou. Aí nós vamos trabalhar lá. Porque as bibliotecas lá, no CSS, eu já vou mostrar para vocês como agilizar o processo de desenvolvimento utilizando o HTML e CSS através de um framework, ou seja, reduzir o tempo de desenvolvimento. Mas que a gente vai pegar muita coisa pronta lá. Tá? A gente só vai adequar às nossas necessidades. Agora, se a gente, digamos, pulasse essa etapa que nós estamos agora, que é o HTML e agora o CSS, vocês não vão saber adequar os códigos prontos que nós vamos pegar lá na W3, ou seja, nas bibliotecas. Tá? Então, por isso, vai ser cada um no seu tempo, mas nós vamos trabalhar lá no PhoneGap. Tá? O Cauã colocou aqui, o CSS é feito pelo Sublime mesmo? Exatamente. Ele é utilizado a mesma estrutura do HTML, tá? Ou seja, o mesmo arquivo, melhor dizendo. Inclusive, vai ter 3 formas de a gente trabalhar com CSS, que eu já explico para vocês. E, exatamente, nós vamos utilizar um editor de texto. Pode ser o Sublime, pode ser o Notepad, pode ser o bloco de notas. Existe uma infinidade de editores para o CSS. Inclusive o celular de vocês, só instalar o CSS, aliás, o Sublime, e pronto. Se vocês colocarem, por exemplo, pessoal, na Play Store, para quem só vai usar o celular, editor HTML, tem aquele HTML Edition, você pode trabalhar com HTML e CSS, que eu já fiz o teste. Se você colocar editor CSS, vai ter também uma porrada de apps lá que vocês podem baixar e instalar, sem problema nenhum. Tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, nesse caso aí, nós conseguimos resumir o tamanho do código, ou seja, deixar um código ainda menor e que futuramente, no caso de um suporte, de uma manutenção, ficaria bem mais prático. Vanessa colocou aqui, professor, o JavaScript é o quê? Na questão do JavaScript, ele não chega a ser uma linguagem de programação, entendeu? Mas é uma linguagem de interação. Ou seja, nós utilizamos o JavaScript com o propósito de criar uma interatividade dentro de uma página. Por exemplo, lá a Érica me questionou a questão das bibliotecas, se nós iríamos trabalhar com bibliotecas no CSS, e agora não, como eu falei, mas lá na frente nós vamos. Então, por exemplo, eu quero criar um menu, e esse menu eu quero que ele abra ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Eu posso pegar um objeto e, por exemplo, clicar, segurar e arrastar. Tá? Eu posso, por exemplo, quando clicar, ele mudar de cor. Né? Eu posso clicar e o objeto ampliar. Então, tudo isso é interatividade e aí nós utilizamos o JavaScript para isso, Vanessa. Tá? Então, se vocês pegarem e entenderem uma lógicazinha aí, ó, HTML cria a estrutura, por exemplo, o esqueleto, digamos assim. O CSS,
ele deixa aquele esqueleto bonitinho, aquela estrutura bonita, tá? E o CSS, aliás, eu vou recapitular aqui para tentar explicar para vocês mais fácil. Por exemplo, imagina um esqueleto humano, tá? Então, o esqueleto humano, ele é o HTML, tá? O CSS quer dizer é a estrutura que reveste o esqueleto. No caso, carne, tá? Bonitinho as cores. E o CSS, aliás, e o JavaScript é o que vai fazer o esqueleto se mexer, se mover. Então, observa que um começa a ter meio que a necessidade do outro. E assim, a dica que eu dou e que eu já dei é, tá conseguindo trabalhar com HTML? Ótimo, perfeito. Começa a trabalhar com CSS, que é o que nós vamos fazer agora. Está compreendendo lá? Beleza, tudo bem. Agora vamos aprender o JavaScript. Infelizmente, nessa grade de vocês, e nenhuma das grades, na verdade, da Microcamp, no momento tem o JavaScript. Eu creio que possa ser que tenha no futuro. Né? Mas, assim, seria uma boa que tivesse também, porque aí já faria, digamos, deixaria o nosso site, o nosso app bem mais interativo. Mas com HTML e o CSS, vocês vão ver que vai ser possível criarmos muita coisa interessante. Certo, Vanessa? Vamos lá. Então, continuando aqui, tá, pessoal? Então, o objetivo do CSS é exatamente a gente conseguir reduzir a quantidade de códigos, tá? Ao invés de a gente trabalhar só com HTML. Então, outro detalhe, se eu for trabalhar só com HTML, eu tenho que fazer 10 linhas. Com o CSS, eu faço em 3. Então, eu já consigo reduzir esse tamanho de código aí. Então, vai ficar bem mais fácil. Outra coisa, necessidades e vantagens, tá? Ele diz o seguinte, antes do surgimento da CSS, o HTML se ocupava tanto em estruturar como também formatar o conteúdo de um layout, o que dificultava a manutenção da identidade visual de um grande portal, como eu falei. Imagina, 2.000 linhas para você identificar exatamente onde você quer que sofra aquela alteração. Então, quer dizer, é complicado. E as vantagens, ou seja, é uma necessidade e uma vantagem ao mesmo tempo, porque você tem necessidade de criar algo onde prenda a atenção do usuário por um tempo maior, porque as pessoas param muito tempo, por exemplo, Instagram, vamos lá, em jogo. Por quê? Porque é algo atrativo, é algo que tem um monte de cores, é algo que tem efeitos, então é algo que tenta passar uma certa realidade consecutivamente, e outra, são coisas inovadoras, que você está hoje é uma coisa, daqui a pouco já é outra, então ele vai inovando, então isso faz com que as pessoas fiquem presas ali. Somente com HTML, nós não temos como fazer algo, digamos, atrativo, tá? Então, nesse caso aí, por isso que um depende do outro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só responder um detalhezinho aqui para o pedagógico, tá? Deixa eu ver. Ô Samuel, me parece que o Samuel que está online é o Samuel Pereira, né? Porque o Ítalo não entrou. Geralmente o Ítalo coloca o nome completo. Só me confirma aí, Samuel, por favor. Se você é o Pereira ou o Ítalo, eu acho que seja o Pereira. Agora acho que ele está perguntando. Beleza, Samuel. Como eu imaginava, tá vendo, Samuel? Por isso que eu peço de sempre entrar com o nome completo. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, continuando aqui, vamos lá. Detalhe, pessoal, quem não estiver com um caderninho do lado aí, ou com um livro para fazer algumas anotações, eu gostaria que vocês providenciassem, porque vamos precisar, tá? Na verdade, essas informações que eu estou passando aqui, algumas delas não tem nem no livro de vocês, então é interessante que vocês possam ir anotando aí, tá? E daqui a pouco tem uma partezinha bem, que eu acho desses slides que eu vou mostrar, eu acho a principal. Então, por favor, quem não tiver com o caderno aí, coloque ele do lado aí para a gente fazer as observações. Então, aqui nesse slide, ele diz o seguinte, ó, a diferença entre o HTML e CSS. O HTML é utilizado para estruturar o conteúdo de uma página, enquanto o CSS deve ser utilizado para formatar esse conteúdo.
como eu já falei para vocês. Então, o HTML é a estrutura, é o esqueleto, tá? E o CSS é o que vai deixar o esqueleto bonitinho. Então, um vai servir para criar a estrutura e o outro vai servir para criar um estilo. E como eu falei, não existe um CSS sem ter um HTML disponível, tá? Então, primeiro tem que ter uma estrutura para você criar um estilo, para você aplicar um estilo, certo? Pessoal, me dá só um feedback aí. Até então, todo mundo está compreendendo a questão do CSS, o que eu estou abordando aqui, explicando? Pessoal, me dá um feedback aí, por favor. Cauã sim, Vanessa sim, Juliana um pouco. Juliana, qual é a sua dúvida, Juliana? Juliana, qual é a sua dúvida? Não vai deixar, não deixa passando não, tá? Não adianta terminar a aula, Juliana, e você continuar com dúvida. O momento de tirar as dúvidas são agora. Não adianta ficar com vergonha e dizer, eita, eu não vou perguntar. Pergunte, porque você está pagando para isso, certo? E eu estou aqui para isso também. Vamos lá. Estou esperando aí, Juliana, que você coloque digamos, me coloque aí qual é a sua dúvida, mais específico, algo mais específico aí para eu tentar explicar de uma outra forma. Por isso, pessoal, o que eu cobro é a interatividade de vocês. Ah, expliquei o que é o CSS, não entendi, professor, explica de novo. Já usei casa, já usei corpo humano, tá? Já usei, estou tentando explicar de várias formas, mas eu preciso que vocês coloquem as dúvidas de vocês, tá? O que vocês não forem compreendendo, vão colocando aí. O Samuel colocou aqui, legal, sobre o tal. Samuel, aí eu só coloquei uma tagzinha, né? Vamos lá. Tem uma tag do HTML. Continuando aqui, aí vem a parte que eu gostaria que vocês tivessem uma atenção, não vou dizer a vocês nem dobrada, eu vou querer que vocês tenham uma atenção redobrada, tá, Juliana? Então, por favor, anota aí, faz as observações, porque tá aí o porquê da maioria das pessoas terem dificuldades em usar o CSS. Simplesmente não a estrutura, tá? Como é que funciona o CSS? Então, primeiro a gente tem que entender como é que funciona. Depois que a gente entender como é que funciona, vai facilitar bastante. Isso eu digo por mim também, pessoal. Eu não nasci aprendido das coisas, não, né? Como diz o Matuto. Eu também ralei, também tive dificuldades, né? Então, pegava os códigos e ia recriando, depois ia alterando um valor, ia alterando uma propriedade, ia vendo qual era a mudança que provocava quando eu alterava aquele código. Mas mesmo assim, no início, eu sentia uma dificuldade. E aí, só depois de um tempo, foi que eu fui entender, para você entender, a estrutura, tá? Porque eu não tive, por exemplo, a facilidade que vocês estão tendo, por exemplo, de assistir uma aula com slides, por exemplo, com a TV. Não, no meu tempo, o professor usava um livro e você estava com outro livro entendendo a explicação dele. Então, assim, eu não tive uma explicação bem clara a respeito da estrutura, então foi o que me teve uma dificuldade. E por isso a minha preocupação de tentar colocar ela de uma maneira mais clara para vocês. Então, olha só, o que é que vocês devem compreender aí? Que o CSS, ele trabalha com regras, tá? Então, as regras, elas servem exatamente para serem aplicadas em determinadas partes de conteúdo, tá? E essas regras, como vocês veem aí na parte superior do slide, tem lá regra CSS, aí tem essas setinhas aí, ela é formada de um seletor, tá? E entre chaves, aí nós temos uma propriedade e um valor, tá? Que, na verdade, uma regra pode ter várias propriedades e vários valores consecutivamente. Mas, primeiro, compreendendo aqui, o que é um seletor, tá? Um seletor é o local onde você deseja aplicar a formatação, onde você deseja estilizar, onde você deseja aplicar o estilo. E observe que no exemplo abaixo, que eu coloquei essa imagenzinha aí para vocês, o seletor, no nosso caso, é o H1. Alguém lembra para mim aí o que é um H1 no HTML? Hein, pessoal? Alguém lembra para mim aí o que é o H1 no HTML?
texto maior. Quase isso, Cauã. Vamos lá, pessoal, complementem aí, por favor. Vou recapitular essa questão do H1 aí, viu? Mas vamos lá, pessoal. Quem me dá uma informação mais precisa aí sobre o H1? Vamos lá, Érica, vamos lá, Ângela, Samuel, Vanessa. Bora lá, estou esperando. Esperando que vocês me ajudem aí. O que é um H1? Estou aguardando, pessoal. Ó, vamos lá, quero a participação aí de todos. Isso daí nós vimos tanto, nós aplicamos tanto o H1 e tal. Tá indo, tá quase lá, Vanessa, tá quase lá. Não, não chega exatamente a isso, mas eu não estou entendendo a sua lógica aí. Tá quase lá. Eu quero uma informação mais precisa. Vamos lá, me ajudem aí, pessoal. Até agora, Cauã e Vanessa apenas estão tentando ajudar aí. Vamos lá, Érica. Vamos lá, Matias. Estou aguardando aí, tá, pessoal? Não adianta a gente dar os passos sem saber dos anteriores. A Érica também. Ó, pessoal, vejam bem. Não sei se vocês se recordam, mas eu acho que não. Eu expliquei para vocês que o H1, ou a letra H em específico, ele vem de header, ou seja, de título, tá? Aliás, de cabeçalho, melhor dizendo. E aí o que acontece? Nós temos o H1, o H2, o H3, o H4, 5 e 6. Ou seja, o H, ele não é para a maior letra, tá? E ele também não é somente para o texto mais importante, ou melhor, a tag mais importante. Mas o H, ele representa o título, ou seja, um cabeçalho de um conteúdo, tá? Onde o H1 é um título, tá? Ou é um cabeçalho de maior relevância dentro da página, ou seja, de maior importância dentro da página. Não somente a tag, mas estou dizendo assim, o título mais importante, tá, Vanessa? Por isso que não ficou claro aí. Então, consecutivamente, o H1 ele fica com um texto maior, como o Cauã colocou. O H2 ele é o segundo maior e o segundo mais relevante. Aí vem o H3, o terceiro maior e o terceiro mais relevante, e assim sucessivamente. Então, assim, o que eu gostaria que vocês compreendessem é que o H1 não é aquela tag utilizada para se colocar o tamanho maior no texto. Não. Nós vamos trabalhar com a questão de tamanho do texto utilizando o CSS. Inclusive, pessoal, eu posso, por exemplo, colocar um H1 e colocar uma tag P. E eu deixar o texto da tag P maior do que o H1. Então, não é a questão do tamanho da letra, e sim a tag, melhor, o título de maior relevância. Então, observa aí que no slide eu coloquei, por exemplo, um H1, então, consecutivamente, olha só a lógica, tá? O seletor, ele é o H1. O H1 aqui é chamado de seletor no CSS. Lá no HTML nós chamamos de tag, tá? No CSS eu chamo de seletor. E aí o que acontece? Dentro das chaves aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar um estilo, tá, ao seletor H1. Ou seja, eu vou aplicar um estilo ao título, tá? Ao título H1. Então, quando eu falo um estilo, eu vou colocar, por exemplo, uma cor, um tamanho, um alinhamento. A gente vai ver várias formas aí. Então, observa, o H1, ele é o seletor, tá? Eu abri aspas, olha na imagenzinha aí, eu abri aspas, tá? E dentro, aliás, eu abri chaves, e dentro das chaves eu vou criar o quê? As propriedades,
tá? Eu vou criar as propriedades. Por exemplo, deixa eu colocar aí o que é propriedade, né? Se eu questionar para vocês aí a acerola, por exemplo, quais são as propriedades que a propriedade tem, tá? Deixa eu ver aqui. A Vanessa colocou, fica dentro do header. Não entendi, Vanessa. Não entendi. Ficar dentro do header quer dizer a cor será aplicado ao header, tá? Você quer dizer se o CSS fica dentro do header? Sim, tá? O CSS nós vamos criar de 3 formas. Vamos chegar já já lá, tá? Então, ó, se eu perguntar para vocês aí, quais são as propriedades da acerola? Ah, ela é rica em vitamina C, em beta-caroteno. Aí quer dizer, vai dizer todas as propriedades da fruta. Então, uma fruta não existe uma propriedade só, existem várias. No nosso caso aqui também, um seletor, ou seja, a uma tag, nós podemos colocar várias propriedades. E o que é que eu quero dizer com essas propriedades? Eu quero dizer que cada propriedade vai assumir um comportamento diferente. Então, observa. Por exemplo, o que é uma propriedade? Observa que está color. Então, color, vocês já entendem como cor. Tá? 2 pontinhos, então isso é a propriedade. E o valor, por exemplo, o valor é orange, da mesma forma que uma acerola tem tantos por cento de vitamina C. Então, é o valor da propriedade da acerola. Observe que a estrutura é como se fosse uma estrutura de uma fruta, digamos assim. Tá? Então, nós temos a fruta, nós temos a propriedade e nós temos o valor. No nosso caso, nós temos o seletor, nós temos a propriedade e nós temos o valor. Tá? E observe que a propriedade, ou seja, sempre depois da propriedade, nós devemos colocar um ponto e vírgula. Tá? Então, ó, na primeira propriedade, eu coloquei aqui, ó, cola a laranja. Ponto e aí agora eu vou colocar mais uma propriedade. Então, eu vou colocar lá o text align, ou seja, alinhamento do texto, que ele vai ser centralizado. Tá, pessoal? E observe que eu finalizei com ponto e vírgula e fechei as chaves. Então, observa como é fácil a gente compreender como é uma estrutura CSS e que as coisas não são colocadas no CSS alheias. Existe uma lógica e existe uma estrutura. Então, é essa que eu estou passando para vocês. Vocês entenderem que uma regra do CSS ela é composta de um seletor e que ela é composta de uma ou várias propriedades, isso já é uma mão na roda para você trabalhar com o CSS. Então, nós vamos daqui a pouco refazer o CSS no Sublime e vocês compreenderem direitinho como é que funciona, tá? Pessoal, dúvidas desse slide? Alguma pergunta? Ficou algo assim que algo que não ficou claro para vocês? Me coloquem aí que eu explico novamente, se for o caso. Vamos lá, a Vanessa colocou aqui o seguinte, por exemplo, tem um título dentro de um body, mas para colocar ele no centro, definir o tamanho, vai ser dentro do header? Sim, 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 exatamente, Vanessa. Vai ser, porque o header que você está falando não é o H1? Não é o H1, então nós vamos ter que colocar, exatamente, colocar um tamanho, colocar um alinhamento, colocar uma cor, vai ser dentro do H1. Que inclusive nós temos 3 formas de se trabalhar com o CSS. Nós temos o interno, inline e externo. Tá? Então vão anotando aí. Pessoal, vamos lá. Todo mundo compreendeu a respeito da regra CSS, como é que funciona essa estruturazinha aí do CSS? Vamos lá, eu perguntei e ninguém me respondeu. Quero saber se vocês compreenderam, para que eu possa passar para o próximo. Juliana, você não me respondeu qual é a sua dúvida, tá? Vamos lá. Ó, só quem me falou que entendeu foi Vanessa, aliás, Érica, Samuel, Vanessa e Mirelle. Os demais ficou calado. Matias não disse nem que sim, nem que não.
Vamos lá, pois eu vou cobrar, viu? Se você, Juliana, você não respondeu a esse sim ou se não, tá? E também não me mandou a dúvida, uma dúvida mais objetiva. Simplesmente falou que mais ou menos, mas não disse que quer que você não tenha entendido. Então, preciso que as informações elas sejam passadas mais claras para ficar mais fácil para todo mundo. Pessoal, vamos lá, tá? Vou continuar aqui. Antes de eu explicar esse slide aí, eu vou querer que vocês coloquem uma observação aí no caderno de vocês ou no livro de vocês, por favor, tá? Você vai colocar da seguinte maneira: existem três maneiras de se trabalhar com HTML, aliás, com o CSS. São elas. Posso colocar? Posso falar? Já anotaram aí? Espero sim. Existem três maneiras de se trabalhar com o CSS. São elas. Aí coloca dois pontinhos. E aí vocês colocam três marcadores, três asteriscozinhos, um abaixo do outro. E aí, pessoal, posso começar? Ok, Juliano. Vamos lá. Primeiro, inline. Pessoal, inline se escreve da seguinte forma: IN espaço LINE. Inline. Se vocês quiserem colocar entre parênteses depois desse inline, vocês colocam. Aliás, deixa eu facilitar aqui para vocês, viu? Deixa eu facilitar aqui, deixa eu compartilhar aqui o Sublime só para fazer essa observação, tá? Daqui a pouco eu já volto para cá. Deixa eu ver se tem alguém me chamando aqui. Vamos lá. Olha só, vou colocar aqui, ó, inline. Vou colocar aqui um asteriscozinho. Ó, coloquei os três aí, tá? O primeiro é o inline, o segundo é o interno, tá? Que é aplicado diretamente no arquivo HTML, ou seja, naquela páginazinha do HTML que a gente vem trabalhando, a gente aplica o interno. E, na verdade, também o inline, tá, pessoal? O inline é também dentro do HTML, só que ele é aplicado diretamente na linha da tag, tá? E o externo quer dizer que a gente vai abrir um arquivo independente, tá, do CSS, configurar, ou seja, aplicar a formatação em um outro arquivo e linkar o CSS com o HTML. A gente vai fazer isso aqui na prática, tá? Os três aqui. Ok, pessoal? Anotaram aí?
Bem, pessoal, todo mundo aí anotou, entenderam por enquanto, daqui a pouco a gente faz na prática, tá? Vamos lá, então vou passar aqui, posso passar para voltar para o slide aqui? Então, Cauã, é a forma mais organizada, é a forma mais recomendada, diminui o tamanho do código HTML ainda mais, tá? É melhor para o suporte, porém algumas pessoas entendem ela como mais difícil, eu não vejo também. Mas assim, falando em praticidade, seria o interno, falando em forma correta e mais interessante seria o externo. A gente já vê e comenta já já sobre cada um deles, tá? Então vamos nós. É, na, no último slide aqui, tá? Só me confirme se vocês estão vendo aqui o último slide, eu creio que já. Vamos lá. Eu coloquei essa imagem aqui para retratar o HTML, aliás, o CSS externo, ok? Vamos lá. Então, o CSS externo, vocês entendam o seguinte, eu tenho uma página maior, essa aqui do centro, que é chamada de index, ou seja, essa daqui é a pasta principal. Entenda que é quando você abre um site, ele vai abrir nessa página principal, que é o index. E essa página principal, ela vai ter 4 páginas, ou seja, quando você abre a página inicial, você tem uma página com o nome de serviço, você tem, aliás, entenda aí como menu, para ficar mais fácil aí. Você tem aqui um menu serviços, um menu produtos, outro menu contato e outro menu histórico, tá? Aliás, história. E aí o que acontece? Observe que no topo nós temos um arquivo chamado de style.css e observe que ele está ligado ao index. O que acontece aqui? Por exemplo, existem alguns conteúdos que eles são semelhantes nas 5 páginas, como por exemplo cabeçalho, rodapé, títulos, por exemplo, porque nós não podemos fazer de uma página um carnaval, tá? A gente, por exemplo, a gente cria uma página principal e todas as outras pastas, outras páginas, ela tem que ser utilizando o mesmo design da pasta principal, ou seja, a gente tem que usar as mesmas cores, os mesmos modelos de letra, basicamente os mesmos tamanhos, então, quer dizer, é algo padronizado. E aí, o que acontece? Deixa o Samuel terminar de fazer ali. E aí o que acontece? A partir do CSS, eu já posso aplicar a formatação, por exemplo, nessas 5 páginas de uma vez só. Consecutivamente, eu reduzo o tamanho do meu código. Por quê? Porque uma linha, por exemplo, uma linha só, eu vou aplicar em 5 páginas. Não precisa eu sair criando em cada uma dessas páginas, criando uma informação para o cabeçalho várias vezes. Entendeu? Então, eu crio só uma formatação e aplico a todas. Então, por isso, a questão, Cauã, do externo aí, ele é mais interessante. Samuel colocou o seguinte, rodapé, e dá para fazer, Dá, Samuel, com certeza. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, seria esse o objetivo, tá? O CSS externo, ele aplica a formatação em todas as páginas de uma vez só, sem precisar esse trabalho de estar fazendo uma a uma, tá? Pessoal, compreenderam aí esse último slide aqui? Diz aí se vocês compreenderam essa imagenzinha aí. Pegue água ali, papai. Vamos lá. Continuando aqui, tá? Beleza. Vamos agora para o Sublime, começar ele do zero. Sei que vocês estão com saudade do HTML, então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Primeiro, pessoal, vou mostrar para vocês o inline e mostrar para vocês o interno, tá? Depois a gente vai para o externo, deixar o externo aqui por hoje. Vamos lá. Primeiro eu vou ter que ir lá em View, tá? Depois de envio, a gente vai lá em sintaxe HTML, tá? Vou abrir aqui a tag HTML, ok? Vou colocar um título aqui, ó, primeira aula CSS3, ok?
Pessoal, continua, aliás, só um complementozinho aqui, tá? Vocês vão ver, o próximo módulo de vocês é chamado de técnicas de SEO, ou técnicas de SEO. Então, a prática muito recomendada, eu acho que eu já até falei para vocês, é utilizar aqui na linha 2, no HTML, a tag, aliás, o atributo lang, obrigado. A tagzinha lang, tá? E aqui eu vou colocar o pt-br. Aí você vai dizer, professor, não vai precisar mais não da meta? Vai também, tá? Então, isso daqui é a estrutura básica, tá? Vamos lá. Digamos que eu vou criar aqui uma tag, essa tag eu vou colocar aqui o H1. Eu vou tentar replicar, pessoal, exatamente aquela mesma imagem que vocês viram lá, tá? Tentar fazer exatamente a mesma coisa. E digamos que nesse H1 eu vou colocar aqui, ó, CSS3, por exemplo, tá? E eu já tenho agora uma estrutura, ou seja, eu já criei uma estrutura e a partir de agora eu posso criar um estilo. Antes eu não podia, mas agora eu posso, porque eu já tenho um texto para estilizar, tá? Então já tem uma base aí, já tem uma estrutura para isso. Tem um esqueletozinho aí, digamos assim, tá? Então vamos para o inline. Vamos começar aqui pelo inline. O inline, como eu coloquei para vocês, quer dizer na linha, tá? Então, se eu quero aplicar uma estilização na linha, a linha que eu estou é a linha 8, tá? Que está lá o H1. Então, eu vou aplicar, o inline consiste em eu aplicar um estilo dentro da própria tag, ou seja, dentro do H1. E o CSS, todas as vezes que você queira chamar o CSS, né, queira chamar um estilo, você vai lá, ó, dentro da tag e coloca aqui, ó, style, tá? Ó, o style que vem de estilo, tá? Então aqui você já aplica. Observa que isso daqui eu já abri o quê? Eu já abri uma regra CSS, tá? Que eu já abri uma regra CSS. Eu tenho o seletor, que nesse caso é o H1, tá? Eu tenho o style e agora eu vou colocar a propriedade. A propriedade basicamente é qual é o comportamento ou quais são os comportamentos que eu quero que o H1, ou seja, o título, assuma. Então, seguindo lá, eu vou colocar aqui um color, que seria uma cor, e vou colocar o orange, ou seja, laranja. Uma dicasinha que eu dou a vocês é o seguinte, uma regra no CSS, as cores elas vão mudando, tá? Então, o seletor ele fica com a cor, tá? E a propriedade ela fica com outra cor. Suponhamos que esse orange, eu vou apagar a letra E aqui, vocês vão ver que ficou branco, ou seja, ficou um branquinho aí, você já sabe que tem alguma coisa errada, tá? Então, eu vou colocar aqui, observe que ele já muda de cor. Como eu falei para vocês, sempre depois de cada propriedade, alguém pode me recordar aí o que é que eu devo colocar depois de uma propriedade? Para finalizar cada propriedade ou cada comportamento, o que é que eu devo colocar? Hein, pessoal? Alguém me lembra aí? Ponto e vírgula, Cauã. Muito bem, Cauã. É isso mesmo. Olha lá, coloca aqui o ponto e vírgula. Então, quer dizer, eu já finalizei... Muito bem, Érica. Eu já finalizei a primeira regra, tá? Então, se eu terminasse aí, só seria aplicado a cor. Apenas isso. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir outra propriedade, tá? Então, a propriedade, eu vou colocar aqui, ó, text align. Uma coisa que vai ajudando aqui no editor, principalmente no Sublime, é quando você começa a digitar, ele já vai pegar todas as propriedades que podem ser aplicadas ao seletor, tá? Então, ele vai identificar quando é um texto, ele vai identificar quando é uma imagem. Então, as formatações elas serão aplicadas de acordo com o seu seletor. Então, ele já pode colocar aí, por exemplo, text align, text orientação, aí tem align last, tem um monte de possibilidade aí. No meu caso, eu vou colocar aqui o text align. Valeu, Samuel. E eu vou colocar aqui, por exemplo, center, porque aí ele será aplicado no centro da página. Tá, pessoal? Então, basicamente, tá aí aquela mesma estrutura que eu mostrei para vocês lá no slide, só que trabalhando no formato de inline, tá, pessoal? No formato de inline, ou seja, na mesma linha. Vou salvar aqui.
E agora deixa eu procurar aqui a turma de vocês, porque tem outra explicaçãozinha aí que eu vou passar. Eu só gostaria de saber se vocês estão visualizando aquele gerenciadorzinho de arquivos. Pessoal, me confirma aí, por favor. Às vezes eu fico perguntando porque eu percebi que tem um bugzinho, sabe, no programa, que essa questão dele mostrar janelas, às vezes ele não mostra, eu tenho que tirar print e mostrar para o pessoal de outra forma. Tranquilo, Vanessa. Mirella também. Pessoal, olha só. Eu abri aí a pasta de vocês e é onde eu vou tocar nesse assunto novamente, tá? Vocês têm que compreender a estrutura da pasta principal para que vocês não tenham dificuldades, por exemplo, em visualizar a imagem, em salvar arquivo CSS e assim por diante. Esse arquivo que eu acabei de fazer ali, ele é um arquivo HTML, tá, pessoal? Não é um arquivo CSS. Ele é um HTML. Nós só estamos trabalhando, tá, com o CSS interno, ok? E aí, veja bem, ó. Como ele é um HTML, ele tem que ficar dentro da pasta principal. Daqui a pouco nós vamos criar um arquivo CSS, então ele terá que ser salvo dentro da pasta CSS. Tá, pessoal? Então, nesse caso, vou colocar aqui, ó. Primeira aula CSS. Vou colocar assim, primeira aula CSS. Vou salvar, tá? Deixa eu só abrir aqui no navegador para explicar, para mostrar para vocês aí o que foi que aconteceu. Imagino que todos vocês já sabem qual vai ser o resultado, tá? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. Vejam bem, ó. Eu creio que já esteja mostrando aí para vocês o navegador, tá? E observe que o objetivo, ou seja, aquela regra do CSS é colocar um texto centralizado de uma cor laranja, tá? Então esse foi o CSS inline, tá? Ele só serviu para isso. Tá certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto? Enquanto isso, vocês vão perguntando aí, eu vou voltando para o Sublime para a gente fazer agora o interno. Ok? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Hein, pessoal? Vamos lá. Dúvidas, perguntas, interajam aí. Tranquilo, né? Vanessa disse que não. Vamos lá. Quem mais aí? Outra coisa, pessoal. Me diz aí se vocês já estão visualizando o Sublime, tá? Por favor. Assim que aparecer o Sublime aí, vocês me avisam. Estão demorando a interagir. Ok. Vamos lá, Cauã, valeu. Pessoal, ó, agora eu vou criar aqui um outro, desse caso, vou criar um H2. Vou criar aqui um H2. Deixa eu ver, Mirelle colocou aqui, me explica de novo. Text align, para quê? Text align é alinhamento do texto, Vanessa. Ó, text vem de texto, tá? Significa texto. E align quer dizer alinhamento. Então, já sabe que o inglês aí muita coisa invertido, né? Não sei explicar essa parte, mas é alinhamento do texto, tá? E center, centralizado. Apenas isso, tá? Vamos lá. Digamos que no H2 eu coloco aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, viu? Aprendendo CSS3. Vamos lá. Aprendendo CSS3, tá? Eu quero formatar esse H2, tá, pessoal? Eu quero formatar esse H2, ou seja, eu quero criar um estilo para o H2. Nós já vimos na linha 8 o inline, agora eu vou fazer o interno. Observem e anotem aí no caderninho de vocês. O interno, ele deve ser criado dentro do header, ou seja, ele tem que ser criado entre a linha 3 e a linha 6,
tá? Que você vai ter que criar o header, ok? Ó, então vai ter que criar ele aí. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou depois do nomezinho meta, aliás, depois da tag meta, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, vou abrir uma tag chamada de style, ou seja, CSS, tá? Style, aí ele abre aí, ó, style type texto CSS, que inclusive ele abre esse formato aí, mas de acordo com as técnicas de SEO, não é recomendável que a gente coloque ou que a gente deixe esse style type aí. Então eu posso apagar e deixar ele só assim, ó. Você vem aqui no meinho e tecla Enter, porque dentro dessa tag style é onde a gente vai criar o CSS interno, ok? E aí, pessoal, aí vocês vão dizer, ah, professor, e se eu deixar o style type, muda alguma coisa? Visivelmente, pessoal, não muda nada, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas lá na frente eu vou explicar mais sobre isso daí. Mas visivelmente não vai alterar nada nos olhos de vocês, ok? Entendido até aí? Entendido aí como montar a estrutura aqui do CSS interno? Me confirmem aí se vocês estão entendendo, se eu estou andando muito rápido. Ok, vamos lá. Érica, e o Samuel Ítalo? O que é que aconteceu que ele não está hoje online? Vamos lá. Então, aqui dentro do Style é onde, basicamente, nós vamos criar as regras. Então, para a gente criar as regras CSS, primeiro eu tenho que começar pelo seletor. Pessoal, eu vou formatar o H2. Aí eu pergunto a vocês, qual é o seletor que eu devo inserir aqui no CSS para formatar o texto lá? Aprendendo CSS 3. Hein, pessoal? Qual é o seletor? Ah, calma, valeu. O que vale é ter tentado. Hein, pessoal? Qual é o seletor que eu devo inserir aqui no CSS para formatar o texto aprendendo CSS 3? Hein, pessoal? Vamos lá, me ajudem aí, por favor. Pessoal, ninguém vai responder. Não acredito que ninguém vai responder. Um está esperando pelo outro. Todo mundo está esperando que o Cauã resolva aí essa situação. Vai, mas por enquanto eu quero saber qual é o seletor. Quase, Cauã, quase. O texto que eu quero formatar é Aprendendo CSS 3. Qual o seletor que eu devo colocar? Observa que seletor eu mostrei na regra lá do CSS que é o seletor. A pergunta foi, qual o seletor que eu devo inserir para formatar o texto Aprendendo CSS 3? Então, acabou de responder, tá? Pessoal, prestem atenção, pessoal, pelo amor de Deus aí, viu? São perguntas simples que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou abrir o H2 e abrir chaves aqui, ó. Inclusive, tem gente que já faz tudo na mesma linha. Eu, por questão, assim, de ficar melhor para explicar para vocês, questão de suporte também é melhor, eu gosto de criar essa estrutura aí do H2, abre chaves, aí vai inseri-lo aqui dentro. Então, eu acho essa estrutura mais interessante. Agora, pessoal, pelo amor de Deus, eu acabei de explicar para vocês o que era um seletor, onde colocar o seletor, e vocês simplesmente apagam, aliás, esquecem. Pessoal, simplesmente esquece assim. Tá não com um caderninho do lado aí para ajudar vocês. Pelo amor de Deus, vamos participar mais. Prestar mais atenção. Pessoal, dentro do seletor, eu vou inserir as propriedades. Não foi assim que eu falei para vocês agora há pouco? Ou seja, dentro da regra, dentro da regra CSS, eu coloco as propriedades. Eu vou usar a mesma coisa, tá? Vou usar a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, color. Tá? Deixa eu ver qual foi a mensagem. Vou usar aqui color, só que eu vou usar uma outra cor. Vou colocar aqui um blue, tá? Aí, ponto, vírgula.
E abaixo eu vou colocar aqui, ó, text align. Text align. Vou colocar center também, porque eu quero mostrar para vocês como fazer, tá? Então, observa aí que eu basicamente utilizei a mesma regra, aliás, basicamente não, utilizei a mesma regra, só a propriedade da cor que eu mudei, tá? E aí, por aí, vocês agora percebem a diferença entre o interno, que é o que está na linha 14, tá? E o inline, que é o que está na linha 14, tá? E o interno, que ele vai da linha 6 até a linha 10. Ok? Tranquilo aí, entenderam? Vou salvar, deixa eu mostrar no navegador para vocês qual foi o resultado aqui, tá? Por favor. E aí, pessoal, interajam aí, por favor. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ah, pessoal, minha internet aqui deu uma oscilação, mas já voltou, tá? Eu não estava vendo ali, fui olhar agora aqui e vi agora. Já voltou, viu, Mirella? Tinha sumido porque ela deu uma oscilada aqui, mas já voltou. Eu que não tinha observado. Pessoal, deixa eu colocar novamente lá no navegador, viu? Ele saiu sem querer. Olá, pessoal. No navegador, vê se todo mundo está conseguindo visualizar o navegador. Observa aí, por favor. Ó, observa lá o resultadozinho. Ó. Observa que o texto Aprendendo CSS ele foi lá para o centro da tela. Da mesma forma, a única propriedade que eu mudei, aliás, foi o valor da cor. Tá? Foi a única coisa que eu mudei, mas ele é absolutamente igual. Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá, deixa eu ir aqui para o Sublime para a gente continuar aqui. Vamos. Pessoal, aqui no Sublime, na linha 9, eu vou só mudar agora aqui, porque eu vou colocar aqui no H2, ao invés de colocar center, eu vou colocar o left, tá? Left quer dizer à esquerda, tá, pessoal? Então, vamos deixar ele à esquerda. E agora eu vou mostrar para vocês como é o CSS externo, tá, pessoal? Como é que funciona o CSS externo. Então, ó, abaixo aqui do H2, eu vou abrir aqui uma tag P. Ó, vou aqui abrir uma tag P e eu vou colocar um textozinho aqui, tá? A CSS não é uma linguagem de programação como muitos pensam. Vírgula. Mas sim uma linguagem de estilização. Aliás, estilização, vírgula, criada com o propósito de formatar conteúdos web. Bom,
Deixa eu ver aqui qual foi a mensagem. Samuel, o externo quer dizer que nós vamos criar um outro arquivo separado, tá? Ou seja, a formatação não será dentro desse arquivozinho aqui, tá? Então, pessoal, primeiro, coloquei aqui a tag P. Só um instantezinho aqui. Não, pessoal, e só um detalhezinho, tá ajudando aqui a minha bruguela. Vamos lá. E aí, pessoal, para a gente criar o CSS externo, tá? Eu vou criar mais um arquivozinho, ó, vou dar 2 cliquezinhos aqui, tá? Ó, criei um novo. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou envio, sintaxe. Aí nesse caso eu não vou mais para o HTML, tá? Eu vou para o CSS, ou seja, eu vou criar um estilo todo no CSS, ou seja, criar um arquivo com o CSS puro. Ele não tem, digamos, HTML, tá? É um CSS puro, tá? E dentro desse CSS puro, vamos lá. Primeira coisinha que eu vou colocar aqui, tá? Geralmente a gente começa dessa forma aqui. Vou colocar aqui, ó, um arroba, char7, tá? Entre aspas, vou colocar aqui um espaço, entre aspas, UTF-8. Pai, ela não tem tempo de encher o pneu. Você pode encher? Daqui a pouco, papai terminar a aula, papai enche. Vamos lá. E aqui o TF8, tá? Coloca aqui um ponto e vírgula, tá? Uma coisa que a gente vai trabalhar aqui no CSS, que eu recomendo que vocês trabalhem também para ajudar, é trabalhar com comentários, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, ó, barra, asterisco, asterisco, barra. Por exemplo, documento CSS. Deixa eu ver aqui qual é a mensagem. Pois é, Samuel. Vamos lá. Aqui, ó, documento CSS. Tá? E agora aqui dentro eu vou fazer a formatação. Por exemplo, tá? Alguém me diz aí como é que eu faço, ou melhor, qual é o seletor, tá, pessoal? Alguém me diz aí qual é o seletor para formatar. Oh, droga, sem querer dei 2 cliques aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa, viu, pessoal? Vamos lá. Pronto. Qual é o seletor que eu vou usar lá no CSS para formatar o parágrafo aqui, ó? A CSS não é uma linguagem de formatação. Hein, pessoal? Quem me diz aí, qual é o seletor que eu devo usar? Será que vai ser o Cauã que vai responder de novo? Ah, Érica, muito bem, Érica. Errou, Érica. Eu falei ali H3, mas errou. Você colocou ali H3, não é esse, tá? Será que vai ser o Cauã? Tag P. Observa, Érica. Não, ó. Érica, observa aqui, ó, que o texto eu criei utilizando a tag P. Até agora não apareceu nenhum H3, nenhum H4, tá? Então, tag P. Vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó, P, tá? No CSS. Vou colocar aqui P, abro aspas. E dentro dessas aspas, aí eu vou fazer toda a formatação, tá? Então, primeiro, vou colocar aqui, ó, um text align. Eu vou dizer que agora ele vai ser justificado. No caso do inglês, a escrita é esse justif, tá? Vou colocar uma cor, por exemplo, color. Vou colocar um vermelho aí, vou colocar um red. Agora, aqui no CSS, vocês vão ver que nós tínhamos pelo menos umas 4 formas de trabalhar com cores, tá? Eu tenho usando o nome da cor, tá? Só que muitas vezes não é viável
você usar o nome da cor, porque, primeiro, nem sempre você vai lembrar de todas as cores, pelo menos das primárias fica mais fácil, né? Yellow, red, blue, green e tal. Fica mais fácil de lembrar, mas se eu falar para vocês aí como é que se pronuncia verde cuscuz em inglês, aí complica, né? Vermelho piscina em inglês, um azul claro, um azul escuro, então isso daí vai dar uma dificuldade maior. Então nós podemos usar o nome, podemos utilizar o RGB, tá? Podemos utilizar o RGBA e podemos utilizar o CMYK. Então nós temos 4 formas de trabalhar com cores e nós vamos trabalhar com todas, tá? Todas as formas aí. Então, primeiro, coloquei aqui, ó, text align, justificado, color, red, tá? Basicamente isso daí. O que é que eu vou fazer agora aqui? Deixa eu ver qual é a mensagem que eu tenho aqui. Vanessa, são 2 documentos. Deixa eu só finalizar aqui que eu já explico para você como é que você entender como é que vai funcionar essa lógica, né? Porque você observa que eu tenho um arquivo HTML que está o texto e eu criei um arquivo CSS para formatar o texto. Como é que vai funcionar essa questão dele ir formatar, tá? Ou dele aplicar uma formatação em um outro arquivo? Esse daí agora é a questão que alguns acham difícil, eu acho fácil. Mas vamos lá, ó, vou em File, vou salvar, tá, pessoal? Save As. Posso fazer o Ctrl S, né, como vocês sabem. Eu já estou aqui na pasta de vocês, aí agora sim, pessoal, ó, agora sim eu vou utilizar a pasta CSS, que foi aquela que eu criei, já dizendo o seguinte, pessoal, no futuro nós vamos trabalhar com CSS, e essa pasta serve para a gente colocar os arquivos CSS. Então, eu vou lá, ó, abro a pasta CSS, observa que aqui, ó, abaixo da janela, eu tenho lá o nome, então, o nome eu vou colocar aqui, ó, estilo, só estilo, não precisa colocar ponto .css, porque você observa que o tipo já está lá, o tipo CSS, aí tem ponto .css, css.erg e tal. Então, só colocar estilo e salvar. Aí você vai dizer... Isso, Cauã, exatamente. Depois insere essa página lá como se estivesse inserindo a imagem, exatamente isso. Ok, no documento principal. Perfeito, Cauã, é isso mesmo. Aí vem a questão, né? O Cauã já antecipou aí. Como é que eu faço agora? Porque eu tenho 2 arquivos distintos. Eu tenho um arquivo do estilo, tá? Ou seja, um arquivo do CSS, e eu tenho outro arquivo do HTML. Como é que eu faço para que os 2 trabalhem em conjunto? Aí agora eu volto no arquivo principal, tá? Que eu poderia ter feito isso antes e terminei esquecendo, tá? Então, todo mundo aí está visualizando o arquivo principal, só para saber, pessoal, se vocês estão visualizando o arquivo principal. Tranquilo, vamos lá. Então, aqui, ó, vou depois do meta lá, do meta char7, vou teclar Enter, tá? Vou lá depois do meta char7, teclo Enter. E agora eu vou inserir, melhor, vou criar um link, ou seja, uma conexão entre a página principal, que é essa primeira aula, css.html, e o estilo.css. Vou criar uma conexão entre os dois. Como é que eu faço essa conexão aqui? Ó? Abro uma tagzinha, tá? Digito o nome link, tá, pessoal? Digito o nome link. Aí observe que ele já criou uma estrutura para mim, ó. Link rel, style sheet, type, text, barra CSS e href, que eu coloco, digamos, o caminho que o HTML tem que fazer para achar o CSS. Então, dentro desse href aí, além do Cauã, não vou querer que você responda essa, tá? Outra pessoa, eu quero saber qual é o caminho, tá? E qual é o nome do arquivo CSS que eu devo colocar aqui. Ou seja, entre essas aspas do href, o que é que eu devo inserir aqui? É igual a inserir uma imagem no HTML. Inclusive, isso daqui é um HTML, né? Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Vamos lá, Érica. Vamos lá, Samuel, Vanessa, Mirelle parece que dormiu, eu tenho certeza que mais nunca vi agora. Nome da pasta, Mirelle, exatamente. Aí Vanessa colocou o nome e o caminho, 2x, certo? Vamos lá, então primeiro, qual é o nome da pasta? Já que vocês sabem agora a estrutura,
Me digam aí qual é o nome da pasta. A pasta é CSS, ó. CSS. Nós não salvamos lá. Barra. Qual é o nome do arquivo agora que eu devo colocar? Hein, pessoal? Qual é o nome do caminho aqui? Estilo, Samuel. Valeu. Exato, ó. Estilo. Pronto, errei aqui, tá? Tem que ter cuidado, porque se errou uma letra, ele não encontra mais o caminho. Estilo.css. Vamos ver lá se ele aplica agora a formatação aqui ao parágrafo. Vou salvar, tá, pessoal? Vou salvar. Vamos lá agora para o navegador, visualizar se deu certo. Todo mundo aí já vê o navegador? Todo mundo consegue visualizar o navegador? Só para saber. Ok, vamos lá. Não atualizei ainda, tá, pessoal? Vou atualizar e vamos ver como é que ele vai ficar aqui, ó. Observa que ele ficou lá, ó, aprendendo CSS 3 à esquerda, porque eu tinha colocado lá à esquerda. E observe que agora eu coloquei lá o CSS 3, aliás, a CSS, né, tal. Coloquei ele aqui com a cor vermelha, coloquei ele justificado. E observe que aí nós temos o CSS externo, tá, pessoal? Nós temos agora aí um CSS externo. Beleza? Mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Hein, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Entenderam as 3 formas de a gente trabalhar com CSS? Interno, externo e interno. Aliás, inline, interno e externo. Fica mais fácil aí a compreensão. Muito fácil, né, pessoal? Muito fácil mesmo. Vamos lá praticar aqui mais um pouquinho, aplicar umas coisas. Ó. Até então aí, viu, pessoal? Não estou nem seguindo o livro. Minha preocupação aqui não é nem no momento o livro, é mais mostrar para vocês a estrutura. Aí você perguntar aí, mas qual é a página do livro? Né? Vou só mostrar aqui. Mas, muito bem, Samuel. Mas vamos fazer aqui o seguinte, para vocês não dizerem que não vai usar o livro, não. Vamos sim. Ó, aqui no HTML, aliás, no CSS, vou para o CSS externo, tá? Vamos lá. Digamos que vocês queiram criar uma forma de não esquecer, tá? Não esquecer do que você fez. Exemplo. Imagina que vocês criaram uma página, a página ela tem lá, por exemplo, vamos lá, 1000 linhas, um exemplo. Você criou a partir de uma lógica que você está tendo nesse momento, tá? Imagina se daqui a 6 meses, 1 ano, você vai saber exatamente qual foi a lógica que você utilizou para aplicar aquele efeito, aquela função. Será que vocês lembrariam daqui a um ano, por exemplo, de como, por exemplo, dessa estruturazinha aqui, se você não tivesse na ativa ali? Provável que não, né? E a mesma coisa acontece com essas linhas. Se a gente não for anotando, fazendo observações, a gente não consegue, digamos, lembrar dele lá no futuro. Então, se vocês quiserem, por exemplo, ajudar vocês mesmos, o que é que vocês devem fazer? Ó? À frente de cada linha, vocês podem abrir um comentário. O que é um comentário? Ó, você coloca barra asterisco, eu não fechei, e aí ele está aplicando o comentário a tudo que se segue abaixo. É a mesma coisa se eu esquecesse ali na linha 5 um ponto e vírgula. Então, eu ocasionaria um erro aqui, por exemplo. Ó. Se eu deixar dessa forma, quer dizer, vai ter um erro. Observe que o nome colo já mudou. Tá? Aliás, mudou. Teve uma mudançazinha aqui. Teve uma mudança só na fonte. Mas, para evitar isso, tá? Você coloca barra asterisco, asterisco barra, e aqui entre os asteriscos você pode fazer o comentário que você quiser. Esse comentário, o usuário final, ou seja, a pessoa que está utilizando o site, o aplicativo, seja lá o que for, ele não vai ver esse comentário.
Por exemplo, esta propriedade aplica o alinhamento justificado ao texto. Eu vou diminuir aqui, tá, pessoal? Ficou muito grande aqui. Ó, observe que esse comentário que eu fiz aqui, ó, esta propriedade aplica o alinhamento justificado ao texto. Ele não vai ficar visível para o usuário final. Posso selecionar aqui essa outra linha, vou colocar ela aqui abaixo. Aliás, vou fazer assim. Propriedade aplica a cor vermelha ao texto. Pronto. Se eu quiser fazer isso daí, pessoal, eu posso fazer de boa. Ver se eu consigo aqui reduzir. Vou colocar aqui só um A, para ficar mais fácil. Então, ó, se eu quiser ir colocando esses comentários, é uma boa, porque aí você não vai esquecer fácil do que você está trabalhando nesse momento. Então, tá aí uma dica que vocês podem, digamos, ir usando quando estiverem fazendo, para não esquecer depois, né, o que foi que vocês fizeram aí. Tranquilo? Vamos lá. Agora eu vou aqui no HTML, no arquivozinho HTML, e eu vou fazer uma coisinha aqui diferente, tá? Olha só. No H1 aqui, eu vou querer fazer um cabeçalho, tá, pessoal? Eu vou vir aqui, ó, no H1, eu vou colocar uma div, por exemplo, tá? Fechou, peraí aqui, fechou, mas eu não quero ela aqui. Eu vou colocar uma div aqui à frente, ó, barra div. Pronto. E essa div, tá, pessoal? Essa div eu vou formatar, só que eu vou fazer no CSS externo. Aí o que é que eu vou fazer aqui, tá? Para ficar mais fácil. Como em um documento pode ter, tá? E essas divs, elas não podem ficar com a mesma formatação. Aí o que é que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma coisa diferente aqui, para vocês verem que a gente consegue reduzir o tamanho do texto, tá? Eu vou apagar o style que eu inseri aqui dentro, tá? Ó, vou deixar ele assim, ok? Eu só criei uma div, e essa div eu vou criar um ID. Lembra que lá no HTML teve... vou colocar aqui título, tá? Lá no HTML teve uma questãozinha de explicar para vocês o que era qual era a diferença de um ID para uma classe, tá? E que eu até comentei com vocês a respeito disso, tá? Então, nesse caso aí, eu criei um ID no HTML, já vou salvar. Agora eu vou lá no CSS, tá, pessoal? Agora eu vou lá no CSS. Abaixo aqui, ó, da chavezinha. Eu espero que vocês estejam acompanhando aí, tá, pessoal? Só para saber, vocês conseguem ter visualização no momento do arquivo CSS? Só me dá um feedback aí, por favor. Ok, porque às vezes eu fico meio cismado aqui. Vamos lá. Quando a gente vai trabalhar com ID, pessoal, quando a gente vai trabalhar com ID, eu devo começá-lo, tá, com um joguinho da velha. E o nome da ID que eu coloquei lá é chamado de título, tá? Então, eu já chamei ele, agora ele está chamando o ID. Só que eu vou simplesmente agora criar uma formatação para o título, tá? Ou seja, para o... Vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui, tá? Primeiro, acho que foi a Vanessa que colocou, foi a Érica. Podemos colocar o background aí também? Podemos, Vanessa, ou Érica, quem perguntou, tá? Por exemplo, vou colocar aqui um background color, tá? Deixa eu ver aqui, qual é a cor que combina com laranja, pessoal? Ô, Samuel, por que jogo da velha? Porque
o jogo da velha é o que representa a ID que eu acabei de colocar lá no HTML, tá? Se for classe, a classe a gente tem que colocar preto com laranja. Vamos lá, então, né? Vou colocar aqui um black. Deixa eu ver se é assim, black. Vou colocar um background aí, black. De acordo com o Cauã, combina aí laranja com preto. Vamos lá. Agora, eu vou colocar, por exemplo, a largura. Ó, a largura do background. Então, eu vou dizer que ele... Vou usar aqui 100%. Então, ele vai usar 100% da largura da tela. Ponto e vírgula, tá? Agora eu vou colocar altura. A altura eu vou dizer que ele vai ter 50 pixels, ou seja, 50 px, tá? Já formatei o background do título, tá, pessoal? Não é da página toda, não. É só do título, só o cabeçalhozinho. E agora eu vou formatar o texto. Então, eu vou dizer que a cor, ele vai ser orange, ou seja, o texto fazer aquela formatação que eu apaguei lá, tá? O text align será center, por exemplo, tá? Vou colocar só isso daí mesmo. Observa que dentro da ID ali, eu já formatei o background e já formatei também a cor e o alinhamento do texto. A Vanessa colocou aqui, por que é um porcentagem e o outro em pixels? Vanessa, entendam o seguinte, tá? Quando eu coloco a porcentagem vem de proporcionalidade. Então, ele vai usar a largura 100% independente do tamanho da tela que vai abrir essa página. Por exemplo, se a tela for grande, ela vai abrir 100%, a largura de lado a lado. Se ela for pequena, ela também vai abrir de lado a lado. Se eu estivesse trabalhando com pixels, por exemplo, pixels é uma largura fixa, tá? Ah, sim, foi mal, Érica. Então, pixels é uma largura fixa. Um exemplo, digamos que eu colocasse a largura de 1000 pixels. Então, quando fosse uma tela, que geralmente a resolução da tela é 1200, a barrinha não ficaria de lado a lado, tá? Ou seja, ficaria faltando um pedaço da barra. Em compensação, quando abrisse uma janela menor, ou seja, um aplicativo no celular, digamos assim, os 1000 pixels extrapolaria a largura do celular. O que é que acontece? Aparece uma barra de rolagem embaixo para você ficar rolando e visualizar o restante da página. Então, assim, a gente vai usar pixels para um tamanho, né? Uma especificação fixa, e a porcentagem quando a gente quer trabalhar com ela, digamos, que a gente chama de responsiva, que ela vai se adequar a vários tamanhos da tela. Tá? Certo, Érica? Entendeu? Vamos lá, vou salvar aqui e vamos ver lá na tela como foi que ficou. Érica, se não entendeu, me diga aí que eu explico novamente. Deixa eu ver aqui a resposta. Ok, Érica. Vamos lá, pessoal, todo mundo aí consegue visualizar o navegador? Ok, vamos lá. Vou atualizar aqui e vocês vão ver que lá em cima, ó, ela ficou um background preto, né? Com um background preto, ficou com o alinhamento, tá vendo aqui, ó, o alinhamento, ele ficou, digamos, o CSS3, aliás, ficou o texto centralizado, tal, da forma que nós colocamos. Érica, só para você ver a questão da responsividade que eu falei para você, tá? Olha só, eu vou reduzir o tamanho dessa janela e você vai ver aí que o tamanho do retângulo lá, ó, sempre fica, ou melhor, do background preto, sempre se ajusta, tá vendo, ó? Tá vendo que ele se ajusta independente do tamanho da janela? Eu acho que vocês conseguem acompanhar aí, tá? Porque o meu telefone aqui tá bugado. Observe que ele se ajusta, tá? E como nós colocamos, por exemplo, o título centralizado, independente do tamanho da tela, ele vai estar sempre no centro. Tá? Ele vai estar sempre no centro. Ok? Ó. Então, por isso a questão da gente utilizar a porcentagem. Certo, pessoal?
Tranquilinho aí, todo mundo compreendeu como trabalhar com o inline, interno e externo. Tranquilo, né? Pessoal, observa que fica uma coisa muito legal de se trabalhar, né? Agora sim, eu digo a vocês, comece a estudar. Terminou a aula e agora vocês dão uma descansadazinha, depois de jantar, aí pega lá e vai fazer a prática. No celular, no computador, quem tiver, vai lá e faz a prática. Tá, pessoal? Agora, se vocês não fizerem, aí quando for semana que vem já vai ser 2 assuntos que você tem para estudar, na outra semana já são 3, aí daqui a pouco embola tudo e você não consegue acompanhar, tá? Então tem dificuldades. Então, começa pela essa parte mais fácil, tá? Praticando o CSS interno, externo e tal. Beleza, Cauã. Tem problema não, pode ser amanhã. Desde que você pratique antes da próxima aula, tá? Mas é assim mesmo, Cauã. Quem quer alguma coisa na vida tem que estudar mesmo. Quem não quer, aí joga o livro para lá e a conta vai aparecer lá na frente, tá? Mas quem quer alguma coisa na vida tem que estudar. Ok, pessoal? Então pratiquem aí, por favor. Estudem. Quando for a próxima aula, vocês podem me trazer dúvida. Professor, eu tentei fazer isso e não consegui. Porque as dúvidas só surgem na hora da prática, tá, pessoal? Ninguém vai ter dúvida sem estudar, não. Tá? Então, pratica, vai aparecer dúvidas com certeza. E aí, professor, não entendi. Tá tendo uma dificuldade aqui e tal, não sei o quê. Aí você faz dessa maneira. Tá, pessoal? Então, pratiquem aí, por favor. Ok, pessoal? Então, sendo assim, a gente finaliza a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí. Obrigado pela presença mais uma vez, tá? E esse módulo é um pouquinho longo, então, por favor, e tem muitos detalhes, são muitos detalhes mesmo, então vão praticando aí, certo? Então, estão liberados, vão com Deus e até a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, certo? Qualquer dúvida, lembre lá do que a gente conversou no início da aula, tá? Professor, me ajude, professor, estou com dúvida. E aí a gente vai se ajudando, certo? Estão liberados. Tchauzinho aí para todo mundo.